Positivos e positivas, positivamente está no ar esse episódio que eu tenho certeza que vai nos trazer muitos ensinamentos. Eu amo histórias de vida, amo conhecer pessoas, a gente aprende demais. Mais um episódio juntos, amor. Mais um, para honra e glória de Deus. Em paz? Em paz. Em paz, tudo bem? A gente estava falando um pouquinho antes aqui com o nosso grande convidado de hoje, já entrando em alguns assuntos que geram polêmicas, né? Depois a gente te conta. Mas é maravilhoso isso, né? É maravilhoso ver o agir de Deus e a maneira como ele transforma e gere o mundo sobre abaixo das suas mãos, de maneira qual ele ordena todas as coisas de maneira maravilhosa. É um enorme prazer ter o convidado de hoje. Acompanho muito o pai dele, já vi muitas histórias acerca do pai dele, que é um ícone do nosso país, uma história de superação fantástica. Mas não menos é o seu filho, que também tem as suas histórias de superação, só que em outro ambiente. Ele nos confessou algo ali que eu não sei nem se eu posso contar acerca do nome dele, mas é muito interessante isso, né? Como Deus faz. Eu peço até a permissão dele para trazer esse olhar por um olhar divino, porque por mais que ele não viva a mesma crença que nós, de maneira completamente tomado por isso, nossa fé aparente é vivida, eu vejo muitos princípios também na vida deles, então isso é muito legal, porque por vezes nós temos visto cristianismos maquiados, enquanto pessoas que ainda não professam a fé em Cristo vivem de maneira mais correta do que muitos que professam essa fé. É um enorme prazer tê-lo aqui, Arthur Rufino, empresário, tem uma história de vida também fantástica, várias altos e baixos, por mais que para os outros eles tendem a olhar como referência seu pai. Hoje a gente está aqui sabendo da sua história. Queremos ouvir um pouquinho daquilo que você tem a contar. É um enorme prazer tê-lo aqui. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Eu acompanhei depois do convite mesmo um pouco do podcast. Eu gostei bastante do que eu vi. E é legal ver a questão de colocar o contraponto, né? O que é a figura do Geraldo Rufino ali na frente, o que ele representa e ter a chance de trazer também os frutos, né? Como que esse fruto prosperou ou não prosperou, o que ele trouxe de diferente, de proposta ou de legado para a sociedade. Então, eu gostei muito, porque assim, inicialmente eu imaginei que esse convite seria, vão os dois juntos, né? O Geraldo e o Arthur, ou o Geraldo e o Arthur. Mas não veio os dois juntos? Veio. Agora o Geraldo e o Arthur estão aqui, hein? E aí foi bacana, porque normalmente quando a gente vai junto, a gente tem pouca chance de mostrar duas histórias, né? Meu pai é muito ativo, meu pai é muito expansivo, então ele acaba ocupando muito espaço e aí tem pouca chance de trazer outras visões e de verdade, não tem melhor ou pior, mas são propostas muito diferentes que eu acho que vale a pena a gente trocar aqui. Nossa, e como é curioso, né? Porque quem vê de fora a história das pessoas, a gente não imagina quem é cada um por si só, né? Sim. Imagino que as pessoas olhem e falem assim, que vida fácil, né? Poxa, já nasceu num berço completamente diferente do pai. Eu quero que você me conte um pouquinho dessa sua história e eu tenho curiosidade para saber como é isso, porque você já nasceu numa realidade diferente, né? Me conta como que foi essa trajetória, como que foi a sua infância para você estar onde você está hoje, ser um grande empresário, fazer as coisas que você faz. Bom, só para contextualizar, eu sou filho de Geraldo Rufino, né? Ele é uma pessoa muito conhecida pela sua história de vida, em primeiro lugar, um cara que saiu de lixão, etc., e construiu de várias formas aí uma empresa, ainda que na reciclagem, mas na reciclagem automotiva, né? Ele faz a desmontagem de veículos. Você cresceu ouvindo isso? Diariamente, assim, porque eu saí do lixão e tal. Você teve a oportunidade de visitar esse lugar? Não, eu conhecia a história muito superficialmente. Meu pai não dava palestra, ele não tinha rede social, né, para comunicar muitas coisas, então eu ouvia no grupo, na reunião de família, você sabia da história. Mas o que eu conhecia do meu pai era a trajetória na empresa. Eu conheci meu pai, eu não vivi meu pai trabalhando no Play Center, por exemplo. Eu vivi meu pai já na JR Diesel. E eu cresci ali nesse ambiente de um cara que prosperou do momento que abriu a empresa muito rápido.
Então ele se tornou a principal referência empreendedora ou econômica da família, uma família muito grande. A família Rufino são, sei lá, tem mais de 100 pessoas. Eu tenho acho que 40 primos, é muito grande essa família. Nossa. E neste contexto nasce Geraldo Arthur Rufino, que essa família gigante joga todos os olhares e fala assim, nasceu o próximo Geraldo. A expectativa, né? A expectativa do primogênito, né? Exatamente. E aí esse troço, por muito tempo, foi um baita fardo para mim, porque eu nasci tímido. Meu pai, não sei se foi discutido aqui, mas meu pai é um baita dançarino, por exemplo. Meu pai dança pra caramba, tem troféu de samba rock, não sei o quê. Eu não sei dar 2 passos pra frente sem me tropeçar. Não sei fazer nada do que meu pai sabe fazer. Você já pensou por que você se tornou tímido? Você já parou pra pensar por que eu me tornei tímido, né? Porque a gente não nasce tímido, a gente se torna. Eu acho que foi um problema grande de autoestima, porque eu tinha essa figura enorme chamada Geraldo. Sim. E outra, ele não era famoso, era dentro da família a coisa. Mas ele que muito mudou forte. o paradigma de toda a família. Exato. Ele foi o alicerce, assim, pra mudar o padrão social da família, vamos dizer assim. E essa questão de energia que ele tem, essa força que ele tem, essa presença que ele tem, cara, 1 milhão de anos antes da fama, ele já era assim. Ele sempre É algo que foi tem aquilo. sobre a vida dele mesmo. Exato. Então, ele causa impacto onde ele chega. Sendo simpático, sendo energeticamente animal. Ele é incrível. Ele é bonito, ele dança, ele fala, tudo que você espera de uma pessoa bacana, o cara tinha. E aí eu comecei a me transformar numa caixinha super fechada ali. Introspectivo. Total, assim. Será que é porque você olhava e falava assim, eu não consigo ser como ele? Exato. Eu tinha aquilo como assim. E tinha uma coisa muito importante, e acho que isso é muito comum em famílias grandes, não importa de onde você vem. Nas famílias grandes, você tem poucas referências externas, porque você não frequenta muito o mundo. Você fica nessa família grandona o tempo todo ali, a grande família. Então, o que era referência de sucesso para mim? Eu não tinha internet para você ver novos empreendedores. Referência de sucesso era meu pai. Se eu não fosse igual ao meu pai, eu era fracasso. Uhum. Então, Você sentia esse peso em cima de você, essa expectativa? Total. Eu olhava assim, como é que eu vou ser alguma coisa na vida se eu não sou parecido com ele? Mas Tô a partir ferrada, de você quantos pensava, anos tô você começou a ter essa perspectiva? Eu acho que eu era meio doidinho, assim. Acho que eu comecei muito cedo a ter reflexões que não era pra minha idade. Então, sei lá, com uns 7 anos, eu já comecei a meio que noiar com isso, de não ser como ele. Então, em algum momento, eu acho que eu até criei uma repulsa. Eu falei assim, então eu não serei nada como ele. Eu achei até características que talvez eu tivesse. Autodefesa, eu acho já, né? Exatamente. Você torce pro time diferente dele. Cara, isso é uma coisa que nós dois somos iguais. A gente não gosta de futebol. Ah, então ainda bem. Você devia pensar assim, bom, já que eu acho que não vou ser como ele, melhor nem querer ser. Então, já vou querer ser outra coisa. Mas foi exatamente isso. Então, eu fui crescendo ali, cada vez mais fechadinho. Mas eu acho que o tímido, o retraído, ele tem uma vantagem muito grande da observação. Então, eu fui uma criança estupidamente observadora, uma criança que aprendia muito rápido qualquer coisa. Eu sou muito autodidata. Então, minha mãe, eu não lembro essas coisas. Minha mãe fala, puta, com 6 anos, compramos o nosso primeiro videocassete, sei lá. Ela falou, quem montou o troço foi você, a gente não sabia. Você não olhava manual, você ia lá e fazia. Com acho que 9 anos eu ganhei meu primeiro computador. Com 11 eu sabia o básico de programação, já sabia montar e desmontar computador, de novo, sem treinamento, sem nada. Então, eu acho que eu ganhei esse superpoder da observação porque eu não me comunicava. Eu ficava sempre muito quietinho ali. E eu acho que isso me definiu muito, positivamente. Ainda lidando muito com o desafio de autoestima, eu me sentia cada vez menor, cada vez mais inferiorizado perante tudo. Quando chegou os seus irmãos, você se comparava com eles? O meu irmão me assustava um pouco nesse sentido, porque como ele era parecido com meu pai, eu falei assim, esse moleque vai me atropelar. E tudo bem, a gente sempre teve uma relação muito boa. Quantos anos seu irmão tem? Meu irmão é 2 anos mais novo Uhum. do que eu. Eu tenho 39, ele tem 37. E eu já decidi naquela época, eu não sou o sucessor do meu pai. É o meu irmão. Ele é parecido, ele tem o mesmo jeitão, etc. Então, meu irmão é muito ambicioso, eu era zero ambicioso. Eu acho que, não sei se eu não era ambicioso ou se eu assumiu esse me papel. coloquei como colocou. não ambicioso para não parecer com ele, né? Como você não acreditava em você, você falou, é melhor eu tomar esse lugarzinho aqui
para eu não me decepcionar comigo mesmo. Exato, exato. E eu acho que eu adquiri muito, eu não sei se eu adquiri ou se eu nasci também com isso, muito o perfil da minha mãe. Minha mãe é aquela mãe corujaça, que todo mundo ela põe embaixo da asa, filho ou não filho, ela tá sempre precisando de alguém para cuidar. Assim, se não tem nenhum filho por perto, ela vai pegar você para cuidar. Então eu acho que eu também desenvolvi muito essa questão do cuidado com o outro, né? De pensar, de ser empático, etc. E de gostar do cuidado, de servir. Então eu acho que isso definiu muito o meu dos 7 aos 14 ali, né? Essa fase de formação de caráter, de mentalidade, etc. Foi muito bacana por esse lado, mas sofrendo muito com o mundo, né? O mundo me assustava. Qualquer lugar, eu ia num restaurante, eu era inferior. Se eu ia para a escola, eu era inferior. Eu fui descobrir que Você era um bom aluno? eu tive a impressão, a escola inteira, até o fim, que eu era ruim. Quando acabou a escola, que eu comecei, já estava em terapia, etc, blá, blá, que eu comecei a olhar e falei assim, não, minhas notas sempre foram boas. Só que minha cabeça era tão ruim nesse sentido que eu sempre acreditei que eu era um mau aluno. Ai, que coisa, né? É Como muito você louco o interpretou negócio. as suas emoções, que coisa a gente não imagina o que passa na cabeça de uma criança, né? Porque quem olha de fora poderia falar, poxa, você tinha uma vida estabilizada, tem família, né? Uma vida privilegiada. E é assim que a gente olha para as pessoas quando alguém fala de alguma dor, a gente fala, mas tá reclamando do quê, né? Tá reclamando do quê? Tem dinheiro, tem família, tem saúde. E, na verdade, eram as suas emoções. Exato. Você disse da grande família ali. Tinha algum primo que era mais próximo, algumas pessoas mais próximas que se destacavam assim, ou Não, ficou muito no nosso. no seu ambiente familiar mesmo? Eu tenho vários primos bem-sucedidos, etc., mas O padrão de referência era seu pai era mesmo. meu pai. O impacto grande era meu pai, e muito por conta dessa força dele. Ele transborda aquilo, né? Tava Então, todo mundo comentando aqui acerca de como é ele presencialmente. Eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo, mas todo mundo é falando, impressionante. falando É impressionante. justamente essa energia que ele transmite, né? Essa paz de espírito, ele fala muito de vivências, de maneira de enxergar muito belo, né? Encontrar o belo em meio ao caos. Exato. Ele é muito da crença dele. Então, teve um episódio, né? Eu sempre fui muito bonzinho, nunca dei trabalho, etc. Na sexta série, por algum motivo, deu uma virada de chave. Eu acho que eu estava tentando ocupar esse espaço que eu não conseguia encontrar. E eu me tornei um moleque agressivo, de repente. Então, eu dei um trabalho do cão na escola, na sexta série, fui expulso da escola. E nesse processo de expulsão, a escola falou, ele pode voltar depois de um ano de terapia. E foi o maior presente da minha vida, assim. Então, na sétima série inteira eu fiz terapia em outra escola. Na oitava série eu voltei para essa escola. E, puta, eu voltei transformado, assim, assim, tava longe de ter autoestima, tava longe de ter as coisas resolvidas, mas tinha um caminho. Então eu já me sentia um pouco melhor nos ambientes, etc. Eu conseguia desenvolver uma amizade, porque a amizade para mim até então era a pessoa ter que me convidar. Eu não posso sentar nessa roda aqui se ninguém me convidou. Eu não me sentia no direito, né? Porque eu sou incômodo, eu sou pequeno, né? Então, foi bem esquisito, assim, para mim, tudo isso. E aí, ali, acho que eu estava no segundo ou terceiro colegial, tinha 15 anos. Eu conheci a turma da minha esposa, numa casa de praia que a gente tinha. E aconteceu, que nunca partiria de mim. Eu era muito tímido para tentar ficar com uma menina, etc. Aconteceu de eu descobrir que ela tinha olhado para mim e as amigas deram um jeito de acontecer. E foi um baita presente na minha vida. Como que ela se chama? Larissa. A Larissa. Foi um super presente por 1 milhão de motivos. O primeiro é porque foi muito engraçado, assim, eu gostava muito dela já, mas foi muito engraçado que, assim, eu preciso cuidar muito bem dessa moça porque eu nunca mais quero passar pelo desafio de conquistar outra. Mas, além da gente ter um match muito bom, etc., foi muito importante na minha formação nessa adolescência a diversidade de perfis de educação. Porque eu fui educado por 2 pessoas incríveis, meu pai e minha mãe, com uma mentalidade específica.
não é certo, não é errado. Meu sogro e minha sogra também vieram de baixo. Mas, como eu me internei na casa da minha sogra nesse início de relacionamento... Detalhe, ele tinha 15 anos, 15 tá? anos. 15 anos. 15 anos. Não se perca nisso, porque é raro. É raro. É raro. Bem raro. Que É muito maravilha. raro ver pessoas com um casamento tão... com uma longevidade tão grande, assim, firmado em pensamentos assim. Hoje você super. mostra, assim, mas é o cuidado de Deus, né? Porque hoje o homem quer conquistar o máximo de mulheres possíveis como se fosse um troféu. Sim. Então isso daí é uma característica do homem caído, um homem que não professa uma fé. E você mesmo ainda sem professar essa fé, existiu algo que te prendeu ali, Sim. né? Vamos dizer, sua timidez, falou assim, não quero mais viver isso. E maravilhoso isso. Será que tem alguma coisa que derrama sobre essas pessoas para assim, que seja tímido? Mas tinha muito disso. E tinha um pouco dessa questão do servir, né? Que eu puxo muito da minha mãe. Então, você falou, né? Os meus amigos estavam... Quantas eu vou ficar nessa noite, né? E eu, não, como é que eu vou fazer essa aqui a mais feliz do mundo? Era muito minha cabeça desde moleque, assim. Antes de eu namorar, eu via problemas de relacionamento em primas mais velhas, etc. Eu falei assim, cara, eu preciso ser o cara que não causa isso nas mulheres, né? Eu preciso ser diferente de tudo aquilo. Eu sempre fui muito ético, muito certinho, assim. Então, para mim, era inconcebível fazer uma pessoa sofrer de propósito. Não faz sentido, né? É completamente antagônico ao que eu vivi. Olha que o que você está falando é uma frase que até repercute muito, que mais conhece uma mulher, aquele que amou só uma mulher do que amou 1000 mulheres. Então, é a sua verdade. E olha que legal, assim, é muito interessante, porque a gente não vê isso naturalmente. Uhum. As pessoas estão valorizando coisas, valorizando conquistas que se deterioram com o tempo e esquecendo aquilo que realmente tem valor, uma família, né? Não, e Muito aos 15 anos deve ter sido realmente muito importante, porque como você não se sentia valorizado por ninguém, Sim. né? Não que você não fosse, mas era como você se via, Exato. você encontrava amor nela, né? Então é algo Exatamente. que provavelmente na sua autoestima deve ter contribuído muito. Foi transformador, assim, foi muito forte. Descobri que alguém queria ficar comigo, assim, era muito louco, né? Eu não me percebia bonito, eu não percebia nada. Pô, essa moça quer? Bora. Tem aqueles que estão solteiros por opção delas, né? Você seria quase um desses, então. Exatamente. Mas foi muito legal porque eu me internei na casa dela. A gente passava muito tempo junto. E aí os pais dela, pessoas muito boas também, me acolheram. E aí eu comecei a receber, na fase mais complexa da vida de uma pessoa na adolescência, mais uma referência de pai e mãe. E eles tratavam como filho mesmo, eles me davam bronca, conselho, a relação com o dinheiro, a relação com a saúde, eram conceitos totalmente diferentes do que eu tinha na minha família. E eu não comecei a achar que o deles era melhor. Eu comecei a absorver duas fontes super ricas. Então, eu não tenho a menor dúvida que o maior evento da minha vida foi meu relacionamento com a Lari. Porque me transformou em muitas frentes, muitas frentes. Foi o início do fim da minha baixa autoestima, foi o início de uma educação, principalmente financeira, mais íntegra, mais inteligente, mais sustentável. Porque o pai dela te ensinava isso. Exato. Ele tem um perfil mais pé no chão, assim, um perfil de menos risco, um perfil de pensar a reserva, a poupança. Meu pai era do risco alto. Se eu ganhei 20, eu coloco 21 para crescer de novo. Mas se der errado, se der errado 100%. Não, e, de novo, não acho que um é mais certo do que o outro. É o perfil. É perfil, e eu aprendi com meu pai, indiretamente, não da palavra dele, de, juntos o melhor dos mundos, né? Escutar tudo e reter o que é bom. Exato. Então, eu gosto de brincar que eu era um negativista, por muitos anos, acho que até em contraponto ao meu pai, que é extremamente positivista. E depois eu me tornei, acho que a melhor versão de positivista, que é um positivista consciente. Pé no chão, vamos dizer. Acredita e pula do prédio. Não, eu acredito, eu analiso, não sei o quê. Tem um jeito de atravessar. Uhum. Mas eu acredito. Então eu me preparo para o pior e espero o melhor. Eu acredito no melhor. E recebe o que vem. É isso aí. Quando que seu pai ficou sabendo que você se sentia dessa forma? Eu já era bem mais velho, acho que eu já tinha sucedido ele até. Eu acho que foi quando eu realmente tinha um controle
tão bom das minhas emoções que eu podia falar qualquer assunto de forma muito aberta, Sim. expor minhas vulnerabilidades presentes ou passadas. Então, assim, eu devia ter já meus 30 e poucos anos, assim, quando abrir jogo mesmo. Falar, isso aqui, puta, pegava mal, eu me sentia mal, etc. Mas sem fazer com que ele sofresse com aquilo, né? Fazer, pai, não tô te culpando, não tô te trazendo Porque ó, provavelmente você ele me nem machucou. sabia, Não né? sabia, não fazia a menor ideia o que ele tava fazendo. E Depois se que eu... soubesse, ele ia fazer diferente, porque pelo filho, né? Não, e cada um sente diferente. Para um filho pode ter sido estímulo, né? Para Exato. outro pode ter sido Pro meu irmão retração. funcionava aquilo que ele fazia. Funcionava muito bem. Para mim era totalmente oposto. Então, depois que eu virei pai, Quantos anos tem seus filhos? 11 e 9. A Sossô tem 11 e o Antônio tem 9. E depois que eu virei pai, ficou muito forte uma coisa que eu ouvia de criança, que é quando você é pai e mãe, você erra tentando acertar. É. Ninguém erra de propósito com o filho. Hoje eu vou ferrar com a vida Só do meu pela filho. maldade. E a Não. gente começa a entender os nossos pais, né? Falava, caramba, é assim mesmo, olha o que ele fez, tá fazendo igual. Até nossas broncas, até nossos castigos são no intuito de fazer com que eles absorvam algum aprendizado. Você acha que tá certo, maravilhoso, né? E aí, a gente estava falando um pouco da nossa geração, né? E eu me preocupo muito com a nossa geração, porque é uma geração que foi educada por pessoas rígidas, que criou pessoas que se incomodam com a rigidez e tendem a ficar muito soft agora, né? É. E aí criam pessoas pouco preparadas para o mundo. Então, o meu maior esforço é como que eu exponho ao máximo meus filhos a desafios, meus filhos a frustrações. Ai, Frustrações meu Deus, em ambientes controlados. Porque senão, daqui a Tipo o pouco, quê? qualquer coisa que acontecer, a criança trava. Isso é um desafio mesmo, hein? É. Isso é um desafio, porque principalmente pra mãe, eu acho, né? Pra mãe, quando pensa, ai, vou desafiar, colocar o meu filho, expor o meu filho a um desafio, nós mães já ficamos O aflitas. grande desafio da mãe já é deixar com o pai. O grande desafio. é Hoje deixar- já tava. Você não quer fazer? Eu falei assim, eu quero, mas deixa eu fazer do meu jeito. Você quer que eu faça do seu jeito? Então faz você. Se quiser deixar comigo, pode deixar que vai escovar o dente. Vai fazer, mas no meu Não. horário, do meu jeito. Galego, sabe o que acontece? Eu falo assim, ó, amor, hoje tô cansada, vai lá, dá banho no Levi. Daí ele fala, tá bom. Levi, vai tomar banho. Daí o Levi, daqui a pouco ele tá dormindo e quem tem que dar banho sou eu. Daí ele fala, mas Uma esse é o meu falácia. jeito. É uma falácia. Não, mas o que acontece? Imagina, deve acontecer com você também. Vai sair. Meu, ela sai de casa, saiu alguma coisa, as crianças, mano, arruma a casa, lava a louça, Nunca põe o vi. negócio. Na hora que ela chega, não acontece nada disso. Daí é a mãe. Mas é o risco controlado, né? A gente quer colocar o homem, naturalmente, quer colocar seu filho numa situações para ele se desvendar. E como tem sido essa sua experiência, então, com seus filhos, diante do que você viveu? Porque você viveu esse ambiente que, Sim, pra você, foi hostil. sim. A gente, de novo, né, nós tivemos educações diferentes. Eu tive a oportunidade de também ser parcialmente educado pelos pais. Ela não teve essa mesma oportunidade com meus pais, porque era muito na casa dela que a gente vivia. Então, eu tento ser muito empático, assim, de quando ela não consegue entender. Por exemplo, a minha filha é muito parecida comigo em muita coisa. Ela não consegue entender muito dos comportamentos da minha filha. Porque, primeiro, ela não foi tímida, não teve baixa autoestima, etc. Blá, blá, blá. Mas tem umas manias chatas, etc., da minha filha, que são iguaizinhas às minhas, que eu consigo entender. Então, eu tenho um desafio grande, por exemplo, de não deixá-la exagerar num puxão de orelha, porque ela não está entendendo a situação da Sofia. Ao mesmo tempo, eu tenho que me tomar cuidado para deixar a Sofia se ferrar na mão da mãe, porque, cara, Ter limites, a aprender vida a ter deles já é limites. muito fácil. Sim. Eles são muito privilegiados, eles estão em boas escolas. Eles têm 2 pais terapeutizados, com uma boa estrutura, pessoas éticas, pessoas do bem. A vida deles é muito fácil. Então, se eu não tenho um esforço de, sei lá, na escola tem uma amiguinha perturbando ela, fazendo bullying, etc. De quietinho aqui, eu falo assim, putz, legal, vamos ver como é que ela vai sair nessa. Eu não vou ligar na escola falando que tem uma menina perseguindo ela, etc. Tá, como é que você vai resolver?
Ah, não sei o que, a fulana, a ciclana chamou a mãe. Não, como é que você vai resolver? Porque se eu não deixo ela resolver aquele troço, é mais uma facilidade na vida de uma pessoa que nunca vai ter casca pra nada. É. Então, apanhou no clube, puta, ralou, sei lá o quê. Como é que você vai se virar? E assim, eu tenho poucas oportunidades de deixar eles se virarem. É que hoje tem dois lados, né? Quando a gente pensa dessa forma. Eu acredito que tem que ser assim mesmo. Para a mãe é um desafio, Eu tá? sei. Mas ao mesmo tempo, que nem esses dias eu estava vendo uma notícia de um menino que estava sofrendo bullying na escola e daí os amigos acabaram, sei lá, pulando em cima dele, e ele veio a óbito. Sim, sim. Né? Então a gente fica com esse medo também quando Sim. escuta alguma coisa, por exemplo, da escola. Se a minha filha fala isso, eu acho que eu saio correndo, né, amor? Não saber o que está acontecendo. Mas tem esse lado que é muito importante, a gente deixar os nossos filhos serem desafiados. É por isso que eu falo muito de deixar eles se ferrarem num ambiente controlado. Então, assim, eu sei, ele não vai perceber. É o mas eu tô risco de pertinho. controlado. Eu tô lógico. pertinho. Aham. Eu tô vendo qual que é a dimensão do bullying. Se é um troço que expõe a criança a uma humilhação muito alta. Sim. Se a violência é uma coisa que ele não consegue lidar. Ele tomou um tapinha na escola, pô, se vira, negão. Mas, não, ele tá apanhando, ele tá se machucando, é sequencial, ele não consegue se defender, são mais pessoas. Aí já é outra coisa. Uma coisa é não proteger a criança de um risco real. Verdade. Aconteceu comigo algo parecido esses dias, porque tava em casa da mulher que nos ajuda lá, o Levi pegou a tesoura pra cortar um negócio e ele queria cortar dela. Galego, o Levi tá com a tesoura. Eu falei assim, tá bom. Dele, ai pai, eu vou cortar o negócio. Galego, pelo amor de Deus, tira a tesoura da mão dele. Eu falei assim, pode ficar tranquilo, ele vai cortar. Daí ele chegou, ficou lá fazendo o trabalho dele com aquelas tesouras de cozinha, sabe? De cortar frango. Grandona ali. Ele pegou, ficou cortando. Daí ele terminou, falou assim, aí, tia Nini, viu? Tipo, eu sei fazer, eu sei o que eu tô fazendo. Eu tava ali, poderia acontecer alguma coisa? Poderia, mas o máximo que ia cortar um dedo, nem arrancar o dedo dele fora. Ele tinha que aprender a mexer com a tesoura, porque não vai ser sempre. Se eu tiro a tesoura e coloco ali, o que eu vou fazer? Vai estimular ele, tem acesso. Então, É isso. isso daí foi muito legal e reflete muito essa imagem, essa ilustração do que você falou. E provavelmente deve acontecer a mesma coisa na sua casa. Daí, se tivesse minha mulher em casa, tira. Mas deu tudo certo. Acho que Mais uma habilidade, né? o homem é mais maluco, né? A gente brinca muito que não é à toa que o homem vive menos, mas eu acho que tá um pouco dessa arte do casal, né? É um equilíbrio. Como que a gente aceita um pouco de loucura nesses riscos, né? E como que a gente também protege, porque a criança precisa chegar na fase adulta. Precisa chegar na fase adulta. Provavelmente também você se coloca muito no lugar dos seus filhos. Como você viveu muitos desafios, você deve olhar para eles e querer também prevenir ou entender os sentimentos que eles têm, né? Exato. Porque só quem passou sabe. A gente, na verdade, nunca tem acesso à dor do outro. Mas quando a gente vive, a gente tem autoridade naquilo para falar, eu sei o que ele está passando. Exato. Acho que não tem presente melhor na vida de uma pessoa do que se conhecer. Conhecer os seus medos, quais são as suas ansiedades, etc. Porque a gente não tem medo daquilo que a gente conhece. Então, é uma ameaça muito grande a pessoa ter medo dela, né? Ter medo das próprias ações, etc. Então, a terapia, essa diversidade de pontos de vista, educações que eu tive, mudaram muito minha vida. E o que eu tento trazer para meus filhos é isso, esse suporte. Eu não vou tomar decisões por eles, eu não vou protegê-los do mundo, eu vou prepará-los para fazer aquilo. Então, terapia cedo para mim é super importante. Mas meu filho não tem nenhum problema. Mas quem disse que terapia é para quem tem problema? Para mim é igual musculação. Eu vou para musculação não é porque eu tenho uma deficiência no meu braço, é porque eu estou preparando a minha saúde para qualquer situação. A mente, para mim, tem a mesma questão. Então, se eu não preparo minha mente, na hora H eu não vou conseguir usar. É verdade. E a mente é uma das coisas mais importantes, né? Se a gente não moldar nossa mente para os momentos mais difíceis, a gente está fadado ao fracasso. É isso. A terapia, eu recebi alta da minha terapeuta umas 80 vezes, né? E aí eu só aproveito essa alta para dar um tempo, porque de novo, eu não estou com um problema, eu não estou com um desafio com a minha esposa, eu não estou questionando a minha autoestima, etc. Eu estou treinando, e aí, assim como o músculo,
você precisa do seu tempo de descanso. Não adianta você ficar treinando todos os dias, porque você vai machucar o músculo uma hora. Então, eu vejo muito dessa forma. É um preparo constante. E a terapia, a última vez que eu voltei, eu estou em terapia ainda, a última vez que eu voltei, eu falei assim, eu vou voltar para me dar suporte na educação dos meus filhos. Porque eu não vou saber interpretar tudo. E a cura, ela vem pela fala, né? Total. Tem vezes, esses dias eu cheguei na academia e falei um monte, assim, tava desabafando um monte de coisa que eu cheguei lá cheia, assim. Falei um monte de coisa pro Galego e tal. Não pra ele, de uma outra situação. Aí depois que passou, foi Galego, passou. Nem tô mais com raiva. Pode deixar a situação como tava mesmo. Às vezes a gente só precisa pôr pra fora. A gente só precisa pôr pra fora, né? A dor sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos. Você mencionou um negócio que é muito importante aqui, que você falou que o momento mais impactante da sua vida, o momento mais importante que definiu sua vida foi o momento do seu relacionamento, né? Sim. Quisera que o mundo entendesse isso, né? Que nós dependemos de outra pessoa para nos tornar... Completamente. E o que você fala aqui demonstra muita humildade, né? Porque normalmente as pessoas ficam com medo de falar de questão de terapia, porque colocar a pessoa como um debilitado, um pessoa doente, quando uma né? pessoa que tem problema. E quando, na verdade, não é isso. Como você traz essa questão do seu relacionamento para suas empresas, para sua vida? Como você faz alguma analogia a isso? Total. Acho que a primeira questão é a questão da fidelidade, né? Tentação no mundo tem pra caramba, em todos os sentidos. Então, assim como teve tentação 1000 vezes, principalmente depois que a gente teve uma ascensão econômica mais forte, etc. Tentação existe. Mas quando você tem clareza do seu propósito, e o meu propósito sempre foi, eu vou fazer essa moça feliz. Não fazia sentido, eu fazia cálculo na cabeça, não fazia sentido um prazer momentâneo que colocasse em risco uma coisa que para mim era essencial. Eu era muito feliz do lado dela. Eu não posso colocar tudo isso em risco por conta de uma coisa que está chamando a atenção naquele momento. Nos negócios, eu acho que tem muito a questão da ética, né? A gente é tentado por coisas, por saídas alternativas que podem dar um crescimento rápido ali. Para mim, isso é inconcebível. Porque, de novo, uma coisa que pode sim me dar um up aqui, mas tira a sustentabilidade da empresa, não faz sentido. Eu não posso cortar caminhos. E acho que tem um terceiro porém ainda, que está muito ligado à inovação. Toda vez que você toma um caminho fácil, você é impedido de pensar soluções para o difícil. E aí você está sempre dependendo de subterfúgios. Quando você só opta pelo caminho certo, você precisa ser criativo para contornar os obstáculos. Então, isso torna a sua empresa mais inovadora. A ética torna a sua empresa mais inovadora. E até o relacionamento também, né? E até aí, o relacionamento e aí volta, também. né? A empresa ensinando o relacionamento. Então, eu acho que é uma coisa cíclica. Meu pai fala muito isso. A gente não tem dois cérebros. Não tem o cérebro do namoro, o cérebro sei lá, do autocuidado e o cérebro o profissional. Isso é uma pessoa só. É a questão das máscaras que as pessoas tendem a usar, né? No Exato. meu trabalho, no meu relacionamento. E no fundo a gente tem tantas, né? Porque às vezes a gente quer transparecer para as pessoas algo que a gente não é, né? Qualquer lugar que a gente entra é uma verdade. Você quer representar algo para alguém. Exato. Que nunca é o que você é lá na sua intimidade. Mas me diz uma coisa, e qual que foi a chave que virou em você para você assumir o seu papel hoje na empresa, ou quando você assumiu? Porque toda essa trajetória que você teve de timidez, autoestima baixa, ela te levou no lugar onde você está hoje. Você conseguiu furar essa bolha, sair e fazer o que você faz. Eu demorei para perceber, mas eu sempre fui uma pessoa, desde criança, movida a propósito. É fácil falar isso hoje, mas eu demorei para entender o porquê que eu fazia as coisas. E em dado momento ali, eu comecei a trabalhar na empresa da minha família por obrigação. Eu tinha zero prazer de estar lá. Eu tinha que ser o próximo Geraldo. E aí... E você fazia o quê? Começou fazendo o quê? Eu fazia tudo que meu pai e meu irmão não faziam. Então, o que era linha de frente, operacional, comercial, precisava se expor, eles faziam. O que era bastidor, eu fazia. Então, o primeiro site da empresa que construiu fui eu. Primeira estratégiazinha de marketing, mudar a marca, fazer uma obra no cantinho. Tudo que era marginal, era eu que fazia. Mas então você já estava super bem lá, porque fazer estratégia de marketing também não é para qualquer um, né? Eu acho que eu sempre eu tinha a vantagem de ser muito criativo.
Então, pensar marketing para uma empresa de desmontagem de veículos Pois é. era totalmente incomum. Uma agência não ia fazer bem. Eu entendia do negócio, porque eu estava observando muito o tempo todo. Então, fui desenvolvendo isso. Né? Eu tive a oportunidade de ser encostado no canto para poder observar bastante e fazer alguma coisa. E aí, sei lá, eu devia estar uns 6 anos na empresa, 7 anos. Eu já estava há 5 com a minha esposa. Eu só tinha 20, mas eu já estava há Caramba. 5 anos com ela. Eu falei, putz, eu não posso continuar sendo preguiçoso como eu sou. Eu preciso ser um pouco mais ambicioso, porque uma hora eu vou querer casar. E aí, como é que eu vou sustentar ela com mesada? Eu preciso ter o meu resultado, né? Então, de novo, o meu relacionamento foi muito importante até para essa mudança de postura profissional. Eu era bastante preguiçoso, eu era bem vagabundão, assim. Eu ia para o negócio porque eu tinha que ir. E nessa decisão de preciso bancar a minha esposa como um casamento, né? Não posso viver de mesada. Tinha um propósito nisso. Era por conta dela. Com 20 anos, né? Exato. Que coisa. E aí eu comecei a me esforçar mais. E nesse me esforçar mais, eu falei assim, puta, não dá pra ficar só fazendo coisinha marginal, eu preciso me jogar mais pra dentro. E aí eu comecei a tentar achar o meu propósito da empresa. E aí o que eu achei na época ali, hoje, de novo, contando, eu sou consciente, naquela época eu não percebia. Eu queria proteger minha família do próprio mercado. Porque qual é a questão? O desmanche de veículos no Brasil, quase todo, sei lá, no passado, quase todo dele era ilegal. Para um desmanche ilegal funcionar no Brasil, você depende da corrupção. Você precisa pagar alguém para se manter aberto. E aí, o corrupto, ele tenta corromper todo mundo, inclusive quem é legal. Então, eu via a fiscalização chegando na empresa e dava tudo certo. Meu pai nunca pagou R$1 porque meu pai tinha o dom da comunicação. Não é porque a gente tinha uma lei que protegia a gente, que dava regra para as coisas. Eu falei, putz, a gente precisa pensar uma forma de blindar minha família. Para que o dia que alguém vier com mais força, eu falo assim, não, tá aqui uma lei. Isso aqui funciona assim. No mundo, ou no Brasil, seja como for, é assim que funcionam as coisas. E eu tinha um caso que me incomodava, porque eu lembro de um conhecido nosso que tinha um bingo, na época que eles eram legais. Esse cara trabalhava direitinho e veio a proibição dos bingos. E todos foram proibidos por conta dos ilegais. Eu falei, isso pode acontecer no nosso mercado. Então eu estava sempre me preparando para o passo pior. à frente. Você falava isso dentro da empresa pro seu pai? Zero, não seria ouvido. Não seria ouvido. Seria pessimismo. Primeiro que eu tinha 20 anos. E segundo porque eu... Não acredito até que aconteça, né? Exato. Então, como assim alguém vai proibir o segmento? Não adiantava eu conversar sobre isso, mas era uma preocupação minha. Eu preciso proteger minha família. Então, eu comecei a desenhar processos dentro da empresa que pudessem blindar isso. Comecei a pedir para meu pai para viajar, para entender esse negócio em outros países, etc. Ele deixava porque, deixa ele. Ele vai fazer alguma coisa que está no nosso mercado. Eu fui trazendo isso, foi virando um modelo de negócio. E aí, quando ficou pronto, a gente teve um super boom de percepção do mercado em cima da nossa empresa, não do nosso mercado ainda. E aí... eu comecei a testar, vamos fazer uma assessoria de imprensa, né? E essa transformação foi bastante grande, assim, não parece a mesma empresa. A gente brinca que a gente ficou parecendo uma concessionária de luxo que desmontava caminhão. E aí chama assessoria de imprensa, não sei o quê, começa a sair na mídia, sair nas principais mídias. Olha esse negócio, que diferente, né? O desmanche legal, existe isso. E aí, comecei a fechar contrato com seguradora grande, com montadora grande, etc. Então, começou, primeiro, nascer essa autoestima, porque quem era entrevistado, quem era percebido era o Arthur. Meu pai e meu irmão não sabiam falar sobre aquilo, porque não foram eles que criaram. Você se sentia reconhecido? Muito. Me sentia muito reconhecido pelo externo. Interno eu não sentia. Minha família, eles reconheciam. Hoje eu sei que eles reconheciam, mas eu não percebia, não era vocal. E para eles também devia ser algo, tipo, normal, É sua obrigação, legal. é a sua parte, cada um faz sua parte e pronto. E às vezes nem de elogiar, né? Tipo, ai, que legal, tá indo, mas não parar pra elogiar. E pra você Tá no isso dia a era dia, importante, né? Tá no dia a dia. E não foi assim tô quietinho e pum, explodiu. É uma crescente, Foi uma né? construção. Então você não tem um fechamento, tipo, nossa, olha o que a gente fez depois de 5 anos. Não teve o começo, não vai ter fim também. Mas começou a ter visibilidade, etc. E aí tentaram proibir nossa atividade em 2013. 70% dos latrocínios em São Paulo estavam relacionados ao roubo de veículos.
E em cima dessa proibição eu doei essa metodologia que eu tinha criado para o governo e a gente criou a lei do desmanche. E a gente reduziu em 26% o roubo de carros, 17% o latrocínio no primeiro ano. E aí peraí, nossa empresa é relativamente pequena, né? Era maior do mercado, mas era pequena perto sei lá, das grandes empresas. A gente faturava, sei lá, 40 milhões por ano. Essa pequena empresa está fazendo pai e mãe voltar vivo para casa. Aquele dia foi o dia que eu falei, não, agora, a partir de hoje, eu amo o que eu faço e eu vou suceder meu pai e eu vou mudar o mercado, etc. Caramba. Entrou na minha cabeça eu vou tornar o roubo de carros em algo inútil no Brasil. Então, isso me tornou uma pessoa, assim, imparável. E aí eu comecei a entender muito do meu pai. Você tinha um propósito, né? Você encontrou um propósito. Exato. Para o meu pai, acho que ele não vai saber te contar qual que é o propósito dele. Mas no coração dele está claro. O meu precisava estar na mente, claro. Uhum. E aí, a hora que ele ficou claro na mente, eu me tornei, assim, imparável. Então, eu sou tímido, dane-se. Eu preciso dar uma palestra, eu vou dar uma palestra para 1.000, para 5.000. E eu venci isso, consigo subir em palco. Eu sou tímido, tímido não faz networking. Dane-se. Com o meu propósito, claro, eu vou chegar aqui e vou falar com todo mundo. Eu preciso falar com essas pessoas. Porque você possuía algo já, né? Que era aquilo Exato. que você tinha criado. Você vê como que é. Tudo aqui, né? Exato. Tudo é a partir do que a gente pensa, como a gente desenvolve a nossa mente. É isso. E foi tudo, assim. Foi uma transformação tão grande, assim, a clareza do propósito, que até a questão de coisas mais básicas, assim, que talvez nem passava no meu radar, mas sei lá, eu era mais desleixado com o meu corpo. Eu comecei a cuidar do meu corpo. Porque Isso com acho quantos anos? eu devia ter uns... 22. Não, isso eu já tinha uns 20, 27. Porque foi Por aí. 2013, né? 2014, mais ou menos, por aí. pelo que tô acompanhando a sua... Aí eu tô completando 30, ali já estava pronta. Mas todo esse processo começou entre 23 e 27 ali. Hoje as pessoas falam assim, pô, você não ficou com medo, né, do crime organizado? Você estava criando uma lei que atacava o setor, né, o ilegal. Foi tão rápido e tão motivado pelo propósito ali que não deu tempo para você. Nem me toquei. A Sofia estava recém-nascida, eu estava na Assembleia Legislativa desenhando lei. Então, foi muito louco, assim, esse processo. E é isso, me tornou um cara totalmente diferente do que eu era. O cara de 2012 e o cara de 2014 são pessoas totalmente diferentes, assim. Então, essa pessoa estava aqui, mas ela estava presa em alguma coisa. A clareza do propósito soltou todas as qualidades que eu tinha. Desbloqueou e eu botei pra a sua timidez, né? Exato. Porque a timidez muitas vezes você usava como escudo, porque eu não posso me ferir mais do que eu... Exato. Eu sou importante do meu jeito. Se eu falar alguma coisa, eu deixo de ser importante. Então é melhor eu ser tímido. Mas depois, na hora que desbloqueia, você não liga mais pro que está acontecendo. E em meio a todas essas corrupções que você diz, não se tratam simplesmente de órgãos governamentais, mas de relacionamentos, né? Porque o ambiente comercial envolve pessoas que não têm princípios e valores, né? O princípio é simplesmente buscar o seu dinheiro. Daí você lidar com pessoas que buscam a sua recompensa a qualquer custo. Como é para você, diante daquilo que você vive, um homem fiel, que tem um padrão que você estabeleceu como correto? Uhum. E é tentador, né? É tentador. O tempo todo. Esse mundo tá te tentando ali, né? Eu era mais eu sou bastante Caxias nessa questão de eu preciso ser certo, mas eu já fui mais reativo a quem não é certo. Então eu repudiava muito, eu não queria por perto, etc. E eu falei, eu preciso conviver, porque senão em lugares que eu preciso estar, eu deixarei de estar porque essa pessoa está lá. Então acho que foi parte da minha evolução, está muito ligada a saber conviver com as pessoas que fazem coisas que eu não concordo. E é difícil, né? Super difícil, porque, poxa, eu lido com diferentes instâncias do governo desde 2011, vai. Eu já vi de tudo que você pode imaginar, de pedido de propina, etc, blá, blá. E aí eu aprendi que não adianta falar assim, então vou embora. Nunca mais piso num ambiente como esse. Não, você precisa saber estar lá, não compactuar e
Você ser a diferença daquele ambiente. E assim, fala assim, pô, eu vim aqui para causar um impacto. Eu preciso mudar dentro do meu pequeno poder aqui, do meu pequeno alcance, essa sementinha de coisa boa eu vou fazer. Eu não posso mudar aquela pessoa. Eu posso tentar influenciar, mas eu não posso mudar, não tenho o poder de mudar a pessoa. Então, e ela tá lá. E a próxima que vai entrar no lugar dela provavelmente vai ter o mesmo comportamento. Então, como é que eu ajudo a sociedade se eu não aceitar o sistema como ele é? Revolucionando dentro de si, né? Isso. Sendo a mudança que você quer ver no mundo. Gandhi já falava isso, né? Tem um negócio muito legal nisso, que a gente, sem querer, quando a gente construiu lá a lei do desmanche, etc., a gente criou a gente criou um sisteminha que vai uma etiqueta nas peças, e aí o consumidor sabe qual que é a peça legal, qual que é a peça ilegal. Não tem etiqueta, é ilegal. Porque você bate lá o QR Code, você consegue ir no site do Detran, você vê se aquela peça tem origem, blá, blá, blá. O consumidor aprendeu a diferenciar o legal do ilegal, o corrupto também. E aí, o que a gente acertou sem querer? O corrupto ia no desmanche ilegal e falava assim, antes da lei, eu presumo que isso aqui está tudo errado. Me dá 10 mil reais aí. Estou viajando o número. O cara pagava os 10 mil reais e ia embora. Depois da lei, ele chegava no desmanche ilegal, ele via 3 etiquetas e 3 mil sem etiqueta. Ele falou assim, eu sei quanto você está ganhando. E ele começou a corromper, em vez de 10, 100. E aí ele começou a fechar muito o desmanche por excesso de corrupção. E aí o crime organizado saiu desse mercado, não porque ele foi preso, mas ele falou assim, esse mercado ficou caro. A matéria-prima dele, que é a corrupção, ficou cara demais. Então eu migro de tipo de crime. E o nosso mercado foi abandonado pelo crime organizado. Você tem um monte de bandido no nosso mercado ainda, tem muita coisa para fazer. Mas o crime organizado, que é o que dá força, saiu. Então, foi muito interessante aprender, inclusive, isso. Eu então, posso agora usar o corrupto contra ele. E agora são mais os artesãos que estão ali fazendo pequenos furtos e estão alimentando esse tipo de... Exato. Então, fica um negócio fácil de combater. E eles têm dificuldade hoje para vender ou não? Olha, em São Paulo já é 52% de redução de roubo desde que a gente construiu lá em 2014. Rio Grande do Sul, 65%, se eu não me engano. Caramba! Então, o impacto é grande. Nos estados que já implementaram... Ah, não é municipal. Ela é uma lei federal. Ela se tornou federal. Ela nasceu em São Paulo, virou uma lei federal. E depois a federação delega aos Detrans de cada estado a implementação dessa lei. Então, infelizmente, só tem 7 estados que já implementaram a lei. Por quê? Por recurso, por dificuldade, por interesse. Não se sabe a causa. Cada um é num ritmo. As novas questões regulatórias que a gente discute hoje tendem a acelerar esse processo de adoção da lei de desmanche nos estados. Mas é brutal, assim, a diferença do antes e depois. Porque você tem, principalmente, essa questão da corrupção é importante, né? Fazer a corrupção derrubar ela mesma, né? Mas é mais importante saber que o consumidor aprendeu a diferença do A e do B. E aí ele opta pelo A. E aí isso mata o bandido por inanição. Você não precisa dar tiro, você não precisa prender. O cara sai do mercado, ele vai perdendo força, né? Então a gente aprende muito disso, né? Como que você usa a força negativa contra ela. Eu não precisei entrar em corrupção nenhuma, eu não precisei denunciar ninguém, eu não precisei fazer nada. Eu dei corda para ele se enforcar, entendeu? Uhum. Então, acho que tem muito disso. E, de novo, se você está num caminho ético, claro... A verdade não precisa de defensor. A verdade se resolve, e aí a criatividade vai fazendo a coisa acontecer. É que hoje em dia, né, eu acho que... Não vou dizer que hoje em dia, isso já deve ter acontecido por muito tempo, né? Nós somos muito ansiosos, né, o ser humano. Nós não temos paciência de esperar o processo. Sim. Né? Quando você faz as coisas certas, você vai ter que passar pelo processo, como você mesmo falou. Você vai ter que ter criatividade, se reinventar, aprender. Mas nós somos imediatistas demais. Comecei aqui 1 mês, no máximo. Estou dando 1 mês. Nossa, 1 mês não deu certo, vou partir para outra coisa, eu vou pelo caminho mais fácil. Então, eu acredito que, com certeza, muitas pessoas acham que o caminho mais fácil é o caminho mais promissor. Mas lá na frente, elas sempre vão colher alguma coisa, né? Exato. Ruim. Exato. Agora, você falou um negócio ali, quando nós estávamos dentro da sala, que eu achei muito interessante, assim, que você falou que a partir do momento que você deixou de querer ser reconhecido,
né, na sua empresa, e eu acredito que em todos os lugares, porque isso é algo que o ser humano Sim. carrega demais. Tudo fluiu e tudo mudou na sua vida. E eu Exato. falei que se todo ser humano entendesse isso, né, que quando a gente para de querer ser reconhecido, valorizado, não que a gente não goste, mas quando a gente não depende mais disso para viver, as coisas começam a fluir. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso pra Legal. gente. No meu processo de sucessão, né, mesmo antes de decidir suceder, veio a primeira fase da sucessão, que é você ser um sucessor em potencial, arrogante pra caramba. Então você olha os processos e fala assim, pô, ele tá errando nisso. Você olha, quase não olha acerto, você só vê os erros da pessoa. E você fala assim, eu sou malandro pra caramba, porque eu já vi isso, já vi aquilo, eu pesquisei, eu estudei, eu sou sempre o certo, aqui eu tô trazendo inovação. Então, o inovador, ele é o malandrão da história. E, cara, eu só tomava porrada, né, na empresa. Então, eu chegava, ó, isso aqui tá errado, tem que fazer assim, e porrada. E não conseguia, e as minhas coisas não passavam. E óbvio que não ia passar. Primeiro, a empresa não era minha, era dele. Segundo, uma coisa que meu pai fala muito, eu traduzi da seguinte forma. A diferença de idade entre eu e meu pai nunca mudou. E nunca vai mudar. Para ele, eu sempre vou ser bebê. É. Muito. Então, para ele, quando eu chegava, pai, esse processo, não sei o quê, blá, blá, ele tava ouvindo blá, 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 papai, eu fui mal educado. Então, eu precisava, eu fui aprendendo nesse processo que, primeiro, eu precisava ter essa empatia de que eu que precisava mudar o tom de voz, a forma como eu colocava minhas ideias. Eu precisava ser responsável por essa criação da zona de conforto dele, porque ele só me convidou para estar junto na empresa, ele não me deu a empresa. Então, a empresa é dele, são os processos dele. Ela foi criada, inclusive, dentro desse legado que ele construiu. Mas o mais importante eu estava o tempo todo pensando em como que eu ia construir uma coisa que as pessoas bateriam palmas. Por quê? Porque eu tinha autoestima de bosta. Eu precisava ser reconhecido era mais do que o dinheiro para mim, né? E para eu ser reconhecido, necessariamente na empresa que é do cara, ele precisa ser invalidado. Então, por isso que não funcionava. E aí, em algum momento, terapia, muita terapia, eu descobri isso. Eu falei assim, para que eu quero reconhecimento? Eu quero o resultado da empresa. Qual que é o propósito aqui, né? Eu tô aqui para fazer minha família crescer e atingir o meu objetivo de tornar o roubo de carro em algo ilegal. Dane-se o que eu penso. Não era mais sobre você, né? Era sobre o propósito. Não é para mim. Então, o que eu aprendi naquele dia foi assim, sejamos frios aqui. Esquece que tem laço sanguíneo, que eu amo meu pai, minha mãe, meu irmão. Se tudo acabar hoje, meu pai morrer, eu tenho ações. Quanto valem essas ações hoje? Vale R$5, estou viajando. Se eu for objetivo aqui, eu serei reconhecido como essas ações valerão 15 agora, ou 30. Então, na parte mais fria dessa história, esquecendo que isso é uma família, as ações valerem mais me beneficia. Então, dane-se se eu fui reconhecido ou não nesse caminho. O segundo ponto é que meu pai e minha mãe sempre colocaram muito isso. A família é o maior resultado desse negócio. Se a gente quebrar a família, é porque o negócio quebrou. Então, para que eu vou brigar com meu pai para provar que eu tô certo ou porque ele não bateu palminha para mim? Então, cara, esquece isso. E eu fui mudando. A hora que eu me libertei dessa história de ser reconhecido, cara, destravou tudo. Porque minhas ideias eram aceitas. Por quê? Por que elas eram aceitas? E aí você foi. Foi. Por que minha ideia era aceita? Porque eu não estava esperando palminha. Então, dane-se se foi meu pai reconhecido no final. Eu queria mais que ele fosse reconhecido. Eu não gostava de ser percebido. O próprio projeto de lei não tem seu nome. Não tem meu nome. E eu nem quero que tenha, entendeu? É muito deixa o resultado fluir. Por quê? Porque meu propósito está claro. Eu sei o que eu estou buscando. Se você continuar buscando palminha, cara... Dentro do ambiente cristão, o que nós usamos? E é libertador. Que nenhum dom é derramado sobre si mesmos para ser usado para si. Todos os dons têm uma questão de ser auditável pelo próximo. Uhum. Então, isso é muito maravilhoso, né? Porque tudo que acontece nas nossas vidas passam por uma auditoria externa. Os seus dons vão ser manifestos na vida dos outros. E, por vezes, a gente não precisa esperar o aplauso. Por quê?
isso daí já é evidente. O próprio dom já é um fruto daquilo que foi derramado sobre você. E nós somos só instrumentos. É? Só instrumentos. Você é um instrumento lá para tudo que vai acontecer através de você. E o errado tomou tanta proporção que daí a gente tem que aplaudir aquele que é certo, né? Porque você ser fiel não é um mérito, isso daí é como deveria. Mas daí, Obrigação. nossa, mas que bonitinho, Mas parabéns hoje já é um por ser mérito, assim. né? Daí a gente tem que tratar como mérito. É a inversão dos valores. A mesma coisa. Hoje muitas pessoas vivem o adultério, principalmente em ambiente comercial. Assim você vê, você vai lidar com pessoas, mas você fala assim, como que eu vou relacionar com uma pessoa, vou fechar um contrato com um homem que é adúltero, se ele trai a mulher que dorme na cama com ele. Eu pensava isso daí depois que eu me entendi nesse ambiente cristão, eu olhava e falava assim, como que alguém confiava em mim, sendo que eu não tinha fidelidade nem com a pessoa que dormia comigo? Exato. Então, imagina, se a gente começa a pensar isso daí, só trazer esse tipo de reflexão para o ambiente, já muda a perspectiva. Eu até parei de falar porque eu era meio agredido verbalmente por isso, mas eu acredito muito nisso. Se a pessoa é capaz de trazer a família dela, ela traz qualquer coisa. É verdade. Perfeito. É verdade. Qualquer isso. coisa. O ego dela é o... Poucos é o que estão preparados para ouvir isso, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É. Não, e é incrível, Arthur, a sua história é incrível, a história do seu pai é incrível e a sua história é incrível, porque cada um tem a sua história, né? E você vê que da mesma família, histórias completamente diferentes, né? E você vai ser usado aí para, eu tenho certeza também, está sendo usado já para transformar muitas vidas, muitas pessoas que vão se identificar com o que você viveu, com o que você está vivendo. Hoje em dia nós temos crianças, né, ou pessoas que já estão adultas e que não conseguiram resolver o que você já conseguiu resolver. Crianças que ainda estão, né, adultos que ainda estão lá naquela criança enclausuradas. A sua criança emocional, né? Que não conseguiram sair desse lugar porque viveram isso e não tiveram essa ajuda, vamos dizer assim, ou essa sabedoria de procurar ajuda e hoje chegar onde você chegou, mas você é um grande exemplo para isso. Nós estamos chegando no fim aqui do episódio, mas olha, foi surpreendente, né, amor? Foi muito bom, assim, ouvir o que Deus faz na sua vida. Pra gente sempre vai ser Deus, porque a gente crê que o Senhor está no controle de todas as coisas, o quanto Ele tem te usado aí como um exemplo de pai de família, um exemplo de esposo, um exemplo de empreendedor, enfim, que Deus continue te usando e te capacitando. Amém. Muito legal. A gente tem um presente aqui do Positivamente para você. Obrigado. Me enrosquei, achei que tinha me enroscado aqui no microfone. Muito legal. Nós acreditamos muito que a transformação vem por intermédio do conhecimento. Então, sempre que possível, a gente presenteia as pessoas com livros, né? Porque o que vai Muito tirar bom. a pessoa da ignorância justamente é o conhecimento. Muito bom, Conhecimento agradeço. liberta. Muito obrigado. Uma caneca, chocolate. Tem um monte de coisa aí dentro. Muito bom. Adorei. Amor, agora é com você. É muito legal, muito obrigado, tá, Arthur? É muito importante tudo que você falou, creio que vai ser de extrema valia para aqueles que fazem parte da nossa comunidade, escutarem uma visão um pouco distante da realidade deles e ver que homem é homem em qualquer lugar, né? A nossa essência vai ser transformada e moldada por Deus. E Deus tem usado a sua vida de maneira qual você ainda talvez hoje não tenha tanta clareza disso, mas um dia tenho certeza que Ele abrirá seus olhos, você poderá ver a mão dEle onde Ele te colocou e a grande missão que existe sobre a sua vida e a sua família. Muito Amém. obrigado. Amém. A gente termina com 5 palavras. Essas 5 palavras fazem parte da nossa crença, né? São 5 palavras que são as 5 solas da reforma protestante. Eu vou falar a palavra, daí você pode falar aquilo que vem à sua mente. Claro que você não tem um viés completamente cristão, então talvez as palavras não tenham o mesmo significado do que para nós cristãos, mas para você automaticamente vai te remeter a algo. Claro que você é erudito, você tem bastante conhecimento, você vai trazer algo que acrescenta na vida dessas pessoas. Pode ser simplesmente você responder com uma palavra, pode você responder com uma frase, mas são seus últimos pensamentos aqui nesse momento que tenho certeza ficará marcado para a eternidade, que hoje a tecnologia marca isso daqui, quem sabe daqui anos e anos nossos bisnetos estejam vendo essa conversa e ver o legado que
que foi deixado. Será que vai existir daqui a anos e anos? Ou é um chip, já tá tudo ali. Mas, Faz o download. e depois a gente termina sempre com uma oração. A primeira palavra é escrituras, no sentido de Bíblia, tá? Uhum. Então, O que me vem à cabeça? o que te vem à cabeça? Eu acredito muito no poder disso que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente vive hoje de doutrinas escritas há milhares de anos atrás e que conseguem direcionar as pessoas para o caminho correto. Baseado em muita experiência, e outra, são escrituras que, uma vez seguidas, conseguem trazer mais pessoas e mais pessoas, e você vê que o efeito prático disso na vida das pessoas, né? O efeito positivo na vida das pessoas. Então, eu acho que nós temos o papel de, além de seguir as boas escrituras, criar as novas, que é o que eu acho que é muito do nosso papel aqui hoje, de trazer mais informação de coisa boa que a gente acredita que a gente consegue passar para frente. Perfeito. Esse papel. Perfeito, muito bom. A segunda palavra é graça. A graça, no sentido cristão, protestante, é justamente como um favor imerecido, aquilo que nos foi dado, do qual a gente não poderia pagar nenhum preço do mundo, Sim. a gente poderia receber essa graça. Então, a segunda palavra é graça. Eu acho que tem gente que chama de sorte, tem gente que chama de diversas coisas diferentes, mas a graça a gente agradece, né? Então, eu sou muito grato a muita coisa que acontece na minha vida. Eu sou uma pessoa que crê em Deus, mas é uma pessoa que nunca pediu nada, porque eu acho que eu tenho a minha parte de construção dessas coisas, mas eu sou uma pessoa que agradece muito. Então, puxa, aconteceu uma coisa especial para minha família, aconteceu uma coisa especial nos meus negócios. Eu posso não ter esse contato constante, mas naquele momento eu vou parar e eu vou agradecer. Do meu olhinho fechado, etc., da minha forma, mas eu tenho muito hábito de agradecer pelas graças que eu recebo. Terceira palavra é fé. Uhum. A fé, eu acho que tem muito da conexão com o próprio nome aqui do podcast, né? Acho que só alcança quem acredita. Então, a gente precisa ter a fé, a gente precisa saber o que está buscando. Acho que isso tem muito conexão com a questão do propósito. Então, eu não consigo me imaginar fazendo o que eu faço ou o que eu fiz sem acreditar, sem ter essa fé forte em algo. Em muitos momentos, a gente vai se deparar com questões que parecem intransponíveis. E neste momento específico, é muito importante uma fé maior. Muito legal. A quarta palavra é Cristo. Cristo, acho que tem um papel gigantesco na história da humanidade como um todo. Acho que vai além da religião. Acho que óbvio, ele é toda a base da religião cristã, das religiões cristãs, mas acho que ele representa a personificação do que quase todo mundo acredita hoje dentro da relação com o divino. Mesmo que a pessoa não esteja numa religião cristã. Eu acho que ele é uma base muito importante ali. Então, no meu caso, por exemplo, eu acho que é uma pessoa, uma entidade, seja o nome que se dê a isso, a um Deus, que transformou de forma tão positiva a vida de tanta gente que eu só posso ficar numa posição de gratidão e serventia. Aquele que separou o mundo em dois, antes e depois de Cristo, né? Imagina, um marco, nós estamos em 2024, porque data o dia que ele pisou nesse mundo. É fantástico isso. A última palavra, para terminar, é Deus. Deus para mim é base, assim. Eu acredito em Deus como figura, né, como entidade, como algo a ser respeitado e etc. E eu gosto de acreditar que, de alguma forma, todo mundo acredita. Eu acho que até o ateu, para não acreditar em nada, ele acredita em alguma coisa. Tem que acreditar em alguma coisa. Até para negar, você não nega a existência de algo que não existe. Mesmo acreditar que não existe, ele acredita em algo. Exato. Então, eu acho que é uma coisa que
serve de base para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida e ele normalmente é o que ajuda a explicar o inexplicável. É isso, inexplicável essa conversa, esse reunir de Deus, né? Esses episódios nos acrescentam muito. Você, mais uma vida que esteve aqui, tenho certeza que acrescentará muito na vida dos outros. Muito obrigado. E para terminar, nós vamos terminar com uma oração. Se você me permite, eu irei orar por esse episódio, orar por tudo que tem acontecido. E, acima de tudo, com muita gratidão no coração pelo favor imerecido que Deus nos concedeu. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos por todas as pessoas que estão em casa e, neste momento, podem escutar uma oração do qual remete essas vidas até a Ti, Pai. Nós pedimos, pela misericórdia que há no seu santo nome, que possa abrir os olhos dessas pessoas para que eles venham enxergar o favor imerecido, que eles venham enxergar o Criador, o grande arquiteto da humanidade, aquele que criou céu, terras e mares e governa tudo com as suas poderosas mãos. Nós pedimos, Pai, que o Senhor derrame misericórdia sobre as nossas vidas, para que possamos, Pai, cada dia mais compreender os seus mistérios, Senhor. Abençoe essas famílias que estão aqui, abençoe a família do Geraldo, que eles possam, Pai, cada dia mais entender o propósito ao qual o Senhor derramar sobre as vidas deles. Nós te agradecemos por mais esse episódio, que a sua luz e o seu bom perfume possam exalar por toda a humanidade. É assim que nós cremos e te adoramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Gente, ó, não esquece de curtir, de compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece, de deixar o seu recadinho aqui embaixo, seu comentário, seu testemunho, o que você achou desse episódio, quanto ele engrandeceu sua vida. A gente gosta de ler todos os comentários, saber quem está caminhando com a gente. Arthur, obrigada. Imagina, muito foi obrigada. Um super prazer. Que o senhor continue participar. te usando. Que use. Amor, mais um episódio juntos. E até o próximo episódio. Um grande beijo. Beijo.